Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar do quê? Hoje é dia de falar de Game of Thrones. Finalmente essa série maravilhosa está de volta e eu vou comentar um pouco desse primeiro episódio pra vocês, mas só depois da vinheta. Só rapidinho, antes de falar desse primeiro episódio, passar um recadinho pra vocês que ainda não conhecem o podcast do 16mm. A gente vai deixar o link aqui na descrição, o link pro Spotify, mas também está em muitos outros agregadores, então passa lá pra conferir que tá muito legal. Diferente dos outros vídeos do canal, esse daqui não vai ser uma crítica, mas sim alguns comentários sobre o episódio, o que eu achei, comentar alguns pontos mais específicos. No final da temporada, aí sim a gente faz uma crítica da temporada e da série como um todo. Bom, antes de mais nada, esse episódio, eu diria que é aquele episódio necessário. Ele não acontece grandes coisas, quer dizer, tem um grande acontecimento, eu comento mais pra frente, mas ele é mais um episódio de reencontros, tem muitos reencontros nesse episódio. Se você pensar, eu provavelmente vou esquecer algum, mas tem Jaime com Bran, tem o Jon com Bran, que não se encontravam desde a primeira temporada, o Jon encontra a Arya também, que não encontrava desde a primeira temporada, tem Jon e Sam, tem Sansa e Tyrion, tem Arya e Cão, Arya e o Gendry, então tem muitos reencontros e, de certa forma, isso era necessário, porque de alguma forma eles iam se encontrar e era preciso que tivesse alguma coisa acontecendo entre eles, essa relação. A gente até esperava já por esse episódio. E passando isso, eu vou tentar seguir os eventos meio em linha cronológica do que aconteceu no episódio. E óbvio, eu tô fazendo esses comentários, não faria sentido eu comentar sobre o episódio sem spoilers, então vão ter spoilers nesses comentários. A primeira coisa que acontece é a Daenerys chegando em Winterfell com toda a galera lá, com o Jon, com o Tyrion, com o Varys e com todo o resto. E aí ela não é muito bem aceita em Winterfell, que já era mais ou menos esperado, então rola toda essa questão da Sansa ter um pouco, que parece ciúmes, mas eu acho que não é bem ciúmes, é algo bastante compreensível que rola entre ela e a Daenerys ali. O pessoal do norte fica meio desconfiado com a chegada dela e isso era algo que, sinceramente, eu gostei. Era fundamental que essa chegada não fosse aprovada logo de cara, até porque o povo de Winterfell não conhecia muito ela, então tem muito daquele nome, a Daenerys chegando, mas tem toda a questão com os Targaryens, que não são pessoas muito benquistas por todo mundo. Então inicialmente rola tudo isso e durante o episódio ainda assim continua, ela não é muito bem aceita ali em Winterfell. E o que mais me chama atenção nisso tudo é como a Sansa cada vez mais evolui na série, e por isso que eu digo que não é um ciúmes, e sim a Sansa é alguém que passou pela mão de muita gente muito inteligente que sabe jogar esse jogo do Game of Thrones, e aqui ela mostra que ela tá muito ligada nesse jogo, ela conhece muito melhor, até melhor do que a Daenerys e até melhor que o Jon Snow. Outra coisa que me chama atenção, apesar do Tyrion e o Varys terem ficado bem secundário nesse episódio, em um diálogo entre eles, eles questionam o quanto vai durar esse amor entre a Daenerys e Jon Snow, que sinceramente eu não gosto muito, eu acho que ele é um pouco forçado e ele acontece tudo rápido demais, mas até ok. Eu digo que isso é importante porque esse questionamento Game of Thrones sempre fez, que diálogos que parecem jogados ou que não tem muita função, eles lá na frente vão ter uma importância. Então não me espantaria se esse relacionamento não durasse tanto tempo assim, até porque a gente já está na última temporada. Em seguida tivemos ali a parte de King's Landing, que foi bem rápido, aquela relação do Aeron Greyjoy com a Cersei, que mostra que os dois estão querendo jogar e tentando manipular um ao outro. E temos também o Theon resgatando a irmã dele e depois escolhendo ir para o Winterfell, querendo fazer alguma coisa honrada para tentar pagar essa dívida, se é que tem alguma forma dele pagar essa dívida com o Jon e com o pessoal de Winterfell. E aí chegamos a um dos grandes pontos do episódio, que é o Jon Snow montando num dragão finalmente, algo que todo mundo já esperava há muito tempo e realmente aconteceu, como vem acontecendo nas últimas temporadas, tendo esses fanservices. Vamos ver o quanto isso vai ser relevante para a história, provavelmente vai ser. Se ele criar essa relação com o dragão, ter um dragão vai ser algo importante, mas, não sei, essa cena não foi uma das coisas que eu mais gostei no episódio, eu queria ter ficado mais empolgado com isso, mas acho que todo esse lance de já ser esperado, acho que isso, essa falta de uma quebra de expectativa, eu acho que, pelo menos pra mim, não funcionou muito bem. Sem contar que esse amor também entre o Jon e a Daenerys, como eu disse, eu acho ele um pouco forçado pela trama, eu acho que foi uma das coisas que a sétima temporada forçou a acontecer, o problema não é acontecer, mas é a forma muito rápida que ele acontece. Mas uma coisa boa que esse episódio traz
é trazer esse questionamento, até pelo lado do Jon Snow. Será que ele realmente gosta da Daenerys? Ou ele fez isso por ser algo necessário? Será que o Jon Snow aprendeu a jogar o jogo de Game of Thrones? Eu acho que esse é o grande questionamento, e isso é algo que eu gostei bastante no episódio. Espero que seja levado pra frente e não fique nessa camada superficial. E a partir daí a gente chega ao momento mais alto desse episódio, que é quando Sam revela pro Jon que ele é o verdadeiro rei. E aí a gente volta a esse questionamento, será que a Daenerys, ela sabendo disso, ela vai aceitar o Jon como rei? Então aí a gente entra num outro questionamento, que é algo que a série desde o começo traz, que é os Targaryens, ou eles vão pro lado da loucura, ou eles vão pelo lado do poder. E a Daenerys, sabendo que ela pode perder esse poder, talvez ela não comece a enlouquecer um pouco mais. Essa é uma questão que já vem se estendendo há algum tempo, que a Daenerys ela já vem demonstrando alguns momentos de loucura, e o Jon saber o que ela fez com o irmão do Sam e com o pai do Sam, acho que ali traz um questionamento a mais pra fugir desse amor tão romantizado que vinha acontecendo. E eu acho que esse é o ponto que deixa Game of Thrones ainda mais interessante daqui pra frente. E depois é revelado que o Tormund e o Beric ainda estão vivos, tem pessoas vivas ali na muralha, mas isso já tinha sido dito antes, então já era mais do que esperado. De certa forma eu gostei. Eu acho que jamais Game of Thrones pegaria um personagem tão querido como é o Tormund, que é um dos personagens mais incríveis da série, e o mataria sem mostrar ele morrendo. E até por isso eles já até revelaram antes que ele não tinha morrido. E nessa mesma cena mostra que o Rei da Noite, com o exército dos mortos, está indo para o Winterfell, e aí o Tormund vai tentar chegar lá primeiro, e obviamente ele vai conseguir, porque os mortos-vivos estão andando a série inteira e parece que eles nunca chegavam na muralha, então a gente sabe que o Tormund vai chegar ali primeiro. E o episódio finaliza com Jaime chegando em Winterfell, encontrando ali o Bran, e eles não se encontravam desde o famoso empurrão do Jaime na primeira temporada, que fez o Bran seguir para esse caminho e até se tornar o Corvo de Três Olhos. Então eu acho que muita gente esperava que o Bran ia ter algum ressentimento, e não, eu acho que é quase impossível que isso aconteça. Ele já não se sente mais como o Bran, sim como o Corvo de Três Olhos, então ele já não mostra afeto pelos irmãos mesmo, então eu acho muito difícil que ele... Eu acho mais fácil até que ele agradeça o Jaime por ter levado ele pra esse caminho. E agora o que a gente deve esperar na sequência é um próximo episódio. Se fosse pra eu chutar, eu chutaria que é um episódio de preparação, porque é quase certeza que o terceiro episódio aí sim vem essa grande batalha, porque traz de volta o diretor da Batalha dos Bastardos no terceiro episódio, então essa batalha não deve começar ainda no segundo. O terceiro episódio deve ser um dos momentos mais altos da série, essa batalha de Winterfell que promete ser épica, então já é bom a gente ficar bastante empolgado, porque esse cara sabe dirigir batalha. A Batalha dos Bastardos é uma das coisas mais incríveis já feitas em escala, em produção, em direção, já vistas na televisão. E só pra finalizar, em resumo, esse episódio, como eu disse, é um saldo positivo, porque aconteceu coisas que a gente já esperava, mas parece que Game of Thrones tá querendo ajustar todas as pontas soltas pra ir logo pro seu grande clímax nessa última temporada. Game of Thrones se vendeu até hoje como uma série que tem o lado político muito forte, mas parece que esse lado político ele vai cada vez mais sendo deixado de lado em prol do que a gente espera, que é essa grande batalha final. Mas apesar desse saldo ser positivo, ele não é também um grande episódio, como não costuma ser os primeiros episódios de temporada de Game of Thrones. Eles justamente têm essa pegada um pouco mais lenta, mais cadenciada, para colocar o público de volta no que tá acontecendo, porque se passa muito tempo de uma temporada para outra, então é até esperado que role esse lado do público lembrar o que estava acontecendo. Então foi mesmo um episódio de reencontros com dois pontos mais altos, que é o Jon montando no dragão, que como eu já disse, eu não gostei tanto, e o Jon descobrindo que ele é o verdadeiro rei. Aí sim, eu acho que esse é o caminho que Game of Thrones deve seguir. Eu não planejava dar nota pra esses comentários, mas se fosse pra dar uma nota pra esse episódio, eu daria ali por volta de um 8, mais ou menos. É um episódio agradável, aceitável, e que só deixa os fãs mais na expectativa ainda pelos próximos. Então é isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva por favor, curte o vídeo se você gostou, comenta aí embaixo o que você achou do episódio, o que você acrescentaria mais nesses comentários. Comenta também o que vocês acharam desse formato de vídeo um pouco mais rápido, mais dinâmico, só pra comentar rapidamente o que aconteceu no episódio. Então eu acabei de assistir, já tô gravando, a gente vai fazer isso, gravar logo em seguida em todos os domingos pra poder lançar esses novos vídeos na segunda-feira. É isso e corta!